A chuva tinha parado fazia pouco tempo. O chão ainda estava molhado, cheio de poças que refletiam a luz fraca de um poste. Era madrugada, aquele horário em que a cidade parece morta, quando até os cachorros de rua já encontraram um canto para dormir. Mas ali, naquele ponto de ônibus vazio, uma mulher estava encolhida no banco de concreto, encharcada, o cabelo grudado no rosto, a roupa simples, dessas de brechó, colada no corpo pela água da chuva que tinha caído a noite inteira. Ela dormia com a cabeça apoiada na própria bolsa de pano surrada, como se aquilo fosse tudo que ela tinha no mundo. E provavelmente era. O nome dela era Neuza, 48 anos, faxineira, invisível para a maioria das pessoas que cruzavam com ela na rua. Neuza era daquelas que acordava antes do sol nascer, limpava a casa dos outros o dia inteiro e voltava para casa tarde da noite, cansada demais para reclamar. Só que naquela noite, Neuza não tinha voltado para casa. Porque ela não tinha mais casa? Horas antes, a cunhada tinha gritado com ela na porta. "Você não serve para nada, só dá despesa, vai embora daqui." O irmão de Neuza, o homem que deveria ter defendido ela, ficou calado, sempre ficava. Neuza pegou a bolsa, saiu debaixo de chuva e caminhou sem rumo até encontrar aquele ponto de ônibus. Sentou, chorou um pouco. Depois o cansaço venceu e ela dormiu ali mesmo, molhada, com frio, sem saber o que ia fazer quando o dia clareasse. Mas quando o sol começou a aparecer no horizonte, algo mudou. Neuza abriu os olhos devagar, desorientada. Levou uns segundos para lembrar onde estava. O corpo doía. A roupa ainda estava úmida. Ela olhou para o lado, tentando se situar, e foi aí que viu. Uma bolsa de couro, cara, elegante, completamente fora de lugar naquele cenário de abandono. A bolsa estava ali, no chão, encostada no banco, quase tocando o braço dela, como se alguém tivesse esquecido ou deixado de propósito. Neuza olhou ao redor. Não tinha ninguém. A rua estava vazia. Ela hesitou. Ficou olhando para a bolsa como se fosse uma armadilha. Porque para gente como Neuza, coisas boas não aparecem do nada. Sempre tem um preço. Mas a curiosidade foi mais forte. Ela pegou a bolsa com cuidado, como quem pega algo que não é seu. Abriu devagar. E o que ela viu lá dentro fez o coração dela disparar. Dinheiro. Não era uma fortuna, mas era mais do que Neuza ganhava em 2 meses de trabalho. Documentos, cartões e fotos. Fotos antigas, daquelas em preto e branco, meio desbotadas. Neuza pegou uma delas. Era uma mulher jovem segurando um bebê no colo. A mulher sorria, mas o sorriso parecia cansado, triste. Neuza virou a foto. No verso, escrito à mão, um nome. Célia. O mundo parou. Célia era o nome da mãe dela. A mãe que tinha morrido quando Neuza era criança. A mãe que ela mal lembrava, mas cujo nome nunca tinha esquecido. Neuza sentiu um frio na espinha. Aquilo não fazia sentido. Por que uma foto da mãe dela estaria dentro de uma bolsa cara, esquecida num ponto de ônibus? Quem era a dona daquela bolsa? E por que ela tinha isso? Ela olhou os outros documentos. Tinha uma certidão de nascimento antiga, amarelada. O nome da criança estava apagado, mas a data estava clara. Neuza fez as contas mentalmente. A data era próxima à dela. Muito próxima. Tinha também um cartão de visita. Nome: Helena Andrade. Profissão: advogada. Endereço de um escritório no centro da cidade. Neuza fechou a bolsa, respirou fundo e olhou para o céu que começava a clarear. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa ela sabia. Aquela bolsa não tinha aparecido ali por acaso. E o que quer que estivesse escondido dentro dela tinha a ver com ela, com a vida dela, com a verdade que ninguém nunca tinha contado. Neuza se levantou, ainda tremendo de frio e de medo. Segurou a bolsa contra o peito e começou a caminhar. Ela não sabia para onde ia, mas pela primeira vez em muito tempo, Neuza sentiu que talvez, só talvez, ela não fosse tão invisível quanto sempre pensou. Neuza passou o dia inteiro andando pela cidade sem destino certo. A bolsa pesava no ombro, não pelo peso real, mas pelo que ela representava. Cada vez que Neuza olhava para dentro e via aquela foto da mãe, o coração apertava. Ela tentava entender. Tentava montar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Por que uma advogada rica teria uma foto da mãe dela? Neuza parou num banco de praça e abriu a bolsa de novo. Dessa vez, com mais calma. Ela tirou tudo de dentro e colocou no colo. O dinheiro, os cartões, os documentos, as fotos. Tinha também um envelope pardo, meio amassado, que ela não tinha visto antes.
Estava no fundo, escondido num bolso interno. Ela abriu o envelope. Dentro, mais papéis velhos, certidões, carimbos desbotados, nomes que ela não conhecia, e uma anotação manuscrita com letra apressada. Hospital Santa Clara, 1975, caso Célia Rodrigues. Neuza sentiu o sangue gelar. Célia Rodrigues era o nome completo da mãe dela. E 1975 era o ano em que Neuza tinha nascido. Ela olhou ao redor como se alguém pudesse estar observando. A praça estava vazia. Só tinha uma senhora dando milho para os pombos e um homem dormindo num banco mais afastado. Neuza guardou tudo de volta na bolsa, rápido, com as mãos tremendo. Ela precisava entender o que estava acontecendo, mas não sabia por onde começar. Foi então que ela lembrou do cartão de visita. Helena Andrade, advogada. Talvez se ela devolvesse a bolsa, a mulher explicasse. Talvez fosse tudo um mal-entendido. Talvez aquela foto não tivesse nada a ver com a mãe dela. Mas no fundo, Neuza sabia que não era coincidência. Ela pegou o celular velho que carregava no bolso e discou o número que estava no cartão. Tocou uma vez, 2, 3. Ninguém atendeu. Caixa postal. Neuza desligou sem deixar recado. Tentou de novo 1 hora depois. Nada. E de novo no fim da tarde. Nada. Neuza começou a ficar nervosa. Será que a mulher tinha perdido a bolsa e nem tinha percebido? Será que ela estava procurando? Ou será que ela tinha deixado a bolsa ali de propósito para se livrar daqueles documentos? A noite chegou e Neuza não tinha para onde ir. Ela pensou em voltar para a casa do irmão, bater na porta, pedir desculpas, implorar para deixarem ela entrar. Mas a lembrança da cara da cunhada gritando com ela ainda doía demais, e o silêncio do irmão doía mais ainda. Neuza acabou dormindo num albergue, um lugar simples, cheio de gente como ela, gente que a vida tinha empurrado para fora. Ela deitou num colchão fino, abraçada com a bolsa de couro, e ficou olhando para o teto a noite inteira. Não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, Neuza tomou uma decisão. Ela ia até o endereço do escritório de Helena Andrade. Ia devolver a bolsa pessoalmente. E ia perguntar. E ia olhar nos olhos daquela mulher e perguntar por que ela tinha uma foto da mãe dela. O escritório ficava num prédio comercial no centro, daqueles com portaria, segurança e elevador espelhado. Neuza entrou se sentindo completamente deslocada. A roupa ainda estava amassada da noite anterior, o cabelo preso num rabo de cavalo simples. Ela segurou a bolsa com força e foi até a recepção. Bom dia, eu preciso falar com a doutora Helena Andrade. A recepcionista olhou para ela de cima a baixo com aquele olhar que Neuza conhecia bem, o olhar de quem acha que você não deveria estar ali. A doutora não está, ela não vem ao escritório há 3 dias. Neuza sentiu o chão sumir. 3 dias? Isso, algum recado? Neuza hesitou. Pensou em deixar a bolsa ali e ir embora. Esquecer tudo. Voltar para a vida dela, por mais quebrada que estivesse. Mas aí ela lembrou da foto. Lembrou do nome da mãe escrito à mão. Lembrou da certidão com a data do nascimento dela. Não, sem recado. Ela saiu do prédio com a bolsa ainda no ombro. E dessa vez, Neuza não ia devolver. Não até entender o que estava acontecendo. Ela foi até um café barato, pediu um copo d'água e sentou num canto. Abriu a bolsa de novo e começou a ler cada papel com atenção. Cada palavra, cada data, cada nome. E foi aí que ela viu. No meio dos documentos, uma certidão de óbito de uma criança. Nome: Maria Helena Costa. Data de nascimento: 12 de março de 1975. Data de óbito: 12 de março de 1975. A criança tinha morrido no mesmo dia em que nasceu. Neuza olhou para a própria certidão de nascimento, que ela sempre carregava na bolsa de pano. A data era 13 de março de 1975, um dia de diferença. Neuza sentiu a respiração falhar. As mãos começaram a suar. Ela olhou de novo para os papéis. Hospital Santa Clara, o mesmo hospital onde ela tinha nascido. Alguma coisa estava muito errada, e Neuza, pela primeira vez na vida, ia descobrir o quê. Neuza ficou parada naquele café por horas. Os papéis espalhados na mesa, o copo d'água esquecido, a cabeça girando. Ela lia e relia as certidões, tentando encontrar algum erro, alguma explicação que fizesse sentido. Mas não tinha erro. Tudo estava ali, preto no branco. Uma criança morta no dia 12 de março de 1975. Ela nascida no dia 13 de março de 1975. Mesmo hospital. Neuza pegou o celular e ligou de novo para o número de Helena Andrade. Tocou direto na caixa postal.
Ela desligou, respirou fundo e tentou pensar. Se a advogada não estava no escritório há 3 dias, onde ela estaria? E por que ela carregava aqueles documentos? Foi então que Neuza lembrou de uma coisa. Dentro da bolsa tinha um chaveiro. Ela tinha visto antes, mas não tinha dado importância. Agora, ela pegou o chaveiro e olhou com atenção. Tinha 3 chaves. Uma delas era de carro. As outras 2 pareciam chaves de casa. Neuza olhou de novo para os documentos. No envelope tinha um papel com um endereço anotado à mão. Rua das Acácias, 428, Apto 501. Não tinha nome, só o endereço. Ela guardou tudo de volta na bolsa e saiu do café. Não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas também não conseguia parar. Era como se uma força invisível estivesse puxando ela para frente, obrigando ela a descobrir a verdade. O endereço ficava num bairro residencial, longe do centro. Neuza pegou 2 ônibus para chegar lá. Quando desceu na rua, já era meio da tarde. O prédio era antigo, mas bem cuidado. Portaria simples, sem segurança. Ela entrou e subiu as escadas até o 5º andar. Apartamento 501. Neuza parou na frente da porta e ficou olhando. O coração batia tão forte que ela achava que ia explodir. Ela levantou a mão para bater, mas hesitou. E se tivesse alguém lá dentro? E se fosse a casa de Helena Andrade? E se ela estivesse invadindo a vida de alguém? Mas aí ela lembrou da foto da mãe e bateu. Ninguém atendeu. Ela bateu de novo. Nada. Neuza olhou para o corredor vazio e tomou uma decisão. Pegou as chaves da bolsa e experimentou na fechadura. A primeira não entrou. A segunda girou. A porta abriu. Neuza entrou devagar, o corpo tenso, pronta para sair correndo se precisasse. O apartamento estava silencioso, cheiro de lugar fechado, pouca luz. Ela fechou a porta atrás de si e ficou parada no corredor, esperando os olhos se acostumarem com a penumbra. A sala era pequena, mas organizada. Sofá velho, estante com livros, mesa de jantar com 2 cadeiras. Tudo limpo, mas com aquele ar de abandono, como se ninguém morasse ali há algum tempo. Neuza caminhou até a estante. Tinha fotos, muitas fotos. Ela se aproximou e sentiu o ar faltar. Eram fotos de crianças, dezenas delas, bebês recém-nascidos, crianças pequenas, algumas em berços de hospital, outras em casas simples. Todas com uma etiqueta colada embaixo, com nomes e datas. Neuza pegou uma das fotos. A etiqueta dizia: João Paulo, 1978, Hospital Santa Clara. Pegou outra. Ana Beatriz, 1980, Hospital Santa Clara. E outra. Carlos Eduardo, 1973, Hospital Santa Clara. Todas do mesmo hospital. Todas de décadas atrás. Neuza sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou na estante e continuou olhando. No canto tinha uma foto maior, emoldurada. Era de uma mulher jovem, sorrindo, segurando um bebê no colo. Neuza pegou a foto e virou. Atrás, escrito à mão: Célia e Neuza, 1975. Era a mãe dela, e era ela, recém-nascida. Neuza deixou a foto cair no chão. O vidro rachou. Ela deu um passo para trás, tropeçou e caiu sentada no sofá. A respiração estava descontrolada. As mãos tremiam. A cabeça não parava de girar. O que era aquele lugar? Por que tinha uma foto dela e da mãe ali? E quem eram todas aquelas crianças? Ela levantou, ainda tonta, e foi até o quarto. A cama estava feita. O guarda-roupa fechado. Em cima da cômoda, mais papéis. Neuza se aproximou e começou a ler. Eram relatórios, anotações médicas. Nomes de médicos, enfermeiras, datas, horários. E no meio de tudo, uma lista datilografada, amarelada pelo tempo. O título da lista dizia: Programa de Adoção Irregular, Hospital Santa Clara, 1970 a 1985. Neuza sentiu o mundo desabar. Embaixo do título, dezenas de nomes. Nomes de mães, nomes de bebês, nomes de famílias adotantes. E ao lado de cada nome, uma anotação: óbito registrado ou transferência autorizada. Neuza desceu a lista com o dedo, o coração martelando no peito. E então ela viu: Célia Rodrigues, bebê feminino, 12/03/1975, óbito registrado, transferência autorizada, família, Helena Costa. Neuza leu de novo, e de novo. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. A mãe dela tinha dado à luz no dia 12 de março, mas o bebê tinha sido registrado como morto,
E no dia seguinte, Neuza tinha sido registrada como filha de Célia, nascida no dia 13. Só que Neuza não era filha de Célia. Neuza era a filha de Helena Costa, a criança que tinha morrido. Ou melhor, a criança que deveria ter morrido. Neuza caiu de joelhos no chão do quarto. A lista ainda na mão, os olhos fixos naquele nome, Helena Costa. Ela repetiu o nome em voz alta, como se isso pudesse fazer alguma diferença, como se pudesse mudar o que estava escrito ali. Mas não mudava nada. A verdade estava escancarada na sua frente. Ela não era quem achava que era. A vida inteira dela tinha sido uma mentira. A mãe que ela amava, que tinha criado ela sozinha, que tinha trabalhado tanto para dar um futuro melhor para ela, não era a mãe biológica. E a mãe biológica, Helena Costa, achava que a filha tinha morrido há quase 50 anos. Neuza ficou ali, no chão. Por quanto tempo ela não sabia dizer. Podia ter sido 10 minutos. Podia ter sido 1 hora. O apartamento estava em silêncio. Só o barulho da rua lá embaixo, distante. Como se viesse de outro mundo. Quando ela finalmente conseguiu se levantar, as pernas ainda estavam bambas. Ela pegou a lista, dobrou com cuidado e guardou no bolso. Depois olhou em volta, tentando entender o que fazer. Tinha mais papéis espalhados pela cômoda. Ela começou a ler. Eram cartas. Dezenas de cartas. Algumas datilografadas, outras escritas à mão. Todas endereçadas a Helena Andrade, a advogada. Neuza pegou uma e começou a ler. Doutora Helena, meu nome é Mariana. Tenho 42 anos e acabei de descobrir que fui adotada de forma irregular. Minha certidão de nascimento tem inconsistências. Minha mãe faleceu sem me contar a verdade. Preciso da sua ajuda para encontrar minha família biológica. Por favor, me responda. Neuza pegou outra carta. Doutora Helena, sou Roberto, 38 anos. Descobri por acaso que meu irmão gêmeo, que meus pais disseram ter morrido no parto, pode estar vivo. Encontrei documentos que provam que houve fraude no hospital. A senhora pode me ajudar? E outra. Doutora Helena, meu nome é Cláudia. Minha mãe biológica me procurou depois de 35 anos. Ela disse que me tiraram dela à força, que disseram que eu tinha morrido. Ela nunca superou. Eu preciso de provas, preciso de justiça. Neuza sentou na cama e continuou lendo. Cada carta era uma história de dor. Cada carta era uma vida destruída por mentiras. E todas elas tinham uma coisa em comum: o Hospital Santa Clara. Ela entendeu então o que Helena Andrade fazia. A advogada estava investigando um esquema de adoção irregular que tinha acontecido décadas atrás. Um esquema que envolvia médicos, enfermeiras, cartórios e famílias ricas dispostas a pagar qualquer preço por um bebê. E Neuza era uma das vítimas. Ela pegou o celular e tentou ligar de novo para Helena Andrade. Tocou, tocou, tocou. Nada. Caixa postal. Neuza desligou e ficou olhando para a tela do celular sem saber o que fazer. Foi então que ela ouviu um barulho na sala. O coração disparou. Ela levantou devagar, o corpo tenso, e caminhou até a porta do quarto. Espiou pelo corredor. Tinha alguém lá, uma mulher, mais velha, cabelos grisalhos, roupa social. Ela estava parada na frente da estante, olhando as fotos. Quando virou o rosto, Neuza reconheceu. Era Helena Andrade. A advogada olhou para Neuza e ficou paralisada. Por um segundo, nenhuma das duas disse nada. Só ficaram ali, se encarando, como se estivessem medindo uma a outra. Então Helena falou, a voz cansada. Você não devia estar aqui. Neuza deu um passo à frente. Eu sei, mas eu precisava entender. Eu achei sua bolsa. Achei os documentos. Achei tudo. Helena fechou os olhos e suspirou fundo. Quando abriu de novo, tinha lágrimas nos cantos. Você é a Neuza, não é? Neuza sentiu um arrepio subir pela espinha. Como você sabe meu nome? Helena não respondeu. Ela caminhou até o sofá e sentou, como se as pernas não aguentassem mais o peso do corpo. Ficou ali, em silêncio, as mãos tremendo no colo. Neuza se aproximou devagar. Você sabia de mim? Você sabia que eu existo? Helena levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos. Eu passei os últimos 15 anos procurando você. Neuza sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Procurando... por quê? Helena respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para dizer o que vinha de seguir. Porque Helena Costa era minha irmã, e você é minha sobrinha. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Neuza ficou parada, sem conseguir processar o que tinha acabado de ouvir.
Helena Andrade não era só a advogada que investigava o caso. Ela era família. Ela era sangue. E ela tinha passado 15 anos procurando por Neuza. Minha irmã morreu achando que você tinha morrido. Helena continuou, a voz quebrando. Ela nunca superou. Nunca conseguiu ter outros filhos. Nunca conseguiu viver de verdade. E quando eu descobri a verdade, quando eu descobri o que fizeram com ela, eu jurei que ia encontrar você. Nem que levasse o resto da minha vida. Neuza sentou no sofá ao lado de Helena, as pernas fracas, a cabeça girando. E a minha mãe, a Célia, ela sabia? Helena balançou a cabeça. Não sei. Talvez sim, talvez não. Muitas mães que adotaram naquela época não sabiam que os bebês tinham sido roubados. Elas acreditavam que estavam salvando uma criança abandonada. Neuza encostou a cabeça nas mãos. Meu Deus! Meu Deus! Helena colocou a mão no ombro dela. Eu sei que é muito. Eu sei que é impossível processar tudo isso agora. Mas você precisa saber de uma coisa, Neuza. Você não está sozinha. E a verdade, por mais dolorosa que seja, precisa vir à tona. Neuza ficou em silêncio por um longo tempo, tentando organizar os pensamentos, tentando entender como a vida dela tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. Ela olhou para Helena, que ainda estava ao lado dela, esperando. Você disse que procurou por mim durante 15 anos. Como você descobriu? Como você soube que eu estava viva? Helena se levantou e foi até a mesa onde estavam os documentos espalhados. Pegou uma pasta velha, desgastada pelo tempo, e voltou para o sofá. Minha irmã morreu em 2008. Câncer. Ela nunca se recuperou da perda de você. Passou a vida inteira culpando a si mesma, achando que tinha feito algo errado, que Deus tinha castigado ela. Quando ela morreu, eu comecei a organizar as coisas dela, e encontrei isso. Helena abriu a pasta e tirou um papel amarelado. Era uma certidão de óbito, de um bebê. Neuza Costa. Data: 15 de março de 1975. Eu olhei para esse papel e alguma coisa não bateu. Minha irmã sempre disse que você tinha nascido saudável, que ela tinha segurado você nos braços, que você tinha chorado forte, e de repente, horas depois, disseram que você tinha morrido. Sem explicação, sem autópsia, sem nada. Neuza sentiu um nó na garganta. E aí você começou a investigar. Sim, fui atrás de outros casos. Descobri que não era só minha irmã. Tinha dezenas de mulheres que passaram pela mesma coisa no Hospital Santa Clara entre os anos 70 e 80. Todas pobres, todas sozinhas, todas vulneráveis. Os bebês morriam e as certidões de óbito eram emitidas sem corpo, sem velório, sem nada. E esses bebês apareciam semanas depois em famílias ricas, com certidões de nascimento falsas. Neuza balançou a cabeça incrédula. Como isso foi possível? Como ninguém viu? Porque quem tinha poder protegia o esquema. Médicos respeitados, cartórios que fechavam os olhos, juízes que assinavam papéis sem questionar e famílias que pagavam fortunas para ter um filho. Ninguém queria que a verdade viesse à tona. E as mães biológicas, elas não tinham voz, não tinham dinheiro, não tinham como lutar. Neuza sentiu a raiva subindo. Uma raiva que ela nunca tinha sentido antes. Raiva de quem fez isso. Raiva de quem permitiu. Raiva de um sistema que destruiu vidas e saiu impune. E você conseguiu provar? Helena suspirou. Consegui juntar evidências, documentos, poimentos, mas não foi fácil. Muita gente morreu, muita gente desapareceu, muita gente foi ameaçada. Eu mesma recebi ameaças. Tentaram me calar de todas as formas, mas eu não parei. Porque eu prometi para minha irmã, mesmo depois que ela morreu, que eu ia encontrar você. Neuza olhou para Helena com os olhos marejados. E como você me encontrou? Cruzei dados. Certidões de nascimento emitidas na mesma época das certidões de óbito falsas. Nomes de famílias que adotaram de forma irregular. Hospitais envolvidos. Levei anos. Mas quando eu vi seu nome na lista de uma das famílias investigadas, eu soube. Eu soube que era você. Neuza limpou as lágrimas que começavam a cair. A Célia, a mulher que me criou, ela sabia? Helena balançou a cabeça. Não tenho certeza. Mas pelo que descobri, muitas mães adotivas não sabiam. Elas acreditavam que estavam fazendo bem, que estavam salvando uma criança. O esquema era tão bem montado que até elas eram enganadas. Neuza respirou fundo. Tentou processar tudo aquilo. A mãe que ela amava, que tinha dado tudo por ela, talvez não soubesse. Talvez tivesse sido enganada também. Mas isso não mudava o fato de que Neuza tinha sido roubada.
que a mãe biológica dela tinha sofrido a vida inteira, que uma família inteira tinha sido destruída. O que eu faço agora? Neuza perguntou a voz fraca. Helena segurou a mão dela. Você decide. Eu posso te ajudar a buscar justiça. Posso te apresentar outras vítimas. Posso te mostrar tudo o que descobri. Mas só se você quiser, porque isso vai mexer com muita coisa. Vai abrir feridas. Vai trazer dor. E você precisa estar pronta. Neuza olhou para Helena, depois olhou para a pasta com os documentos, depois olhou para a foto da mãe biológica que ela nunca conheceu. E então ela disse, com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma: eu quero saber tudo. Eu preciso saber tudo. Helena apertou a mão dela e assentiu. Então vamos começar. Nas semanas seguintes, a vida de Neuza virou uma montanha-russa. Helena trouxe mais documentos, mais provas, mais histórias, cada uma mais dolorosa que a outra. Mulheres que nunca se recuperaram da perda. Famílias que foram destruídas. Vidas que nunca foram as mesmas. Neuza conheceu outras vítimas. Pessoas como ela, que descobriram tarde demais que tinham sido roubadas de suas famílias biológicas. Alguns estavam revoltados, outros estavam perdidos. Alguns queriam justiça, outros só queriam esquecer. Mas Neuza não conseguia esquecer. Quanto mais ela descobria, mais ela sentia que precisava fazer alguma coisa. Não só por ela, mas por todas as mães que choraram filhos que nunca morreram, por todas as crianças que cresceram sem saber quem realmente eram. Foi Helena quem sugeriu. Tem um advogado. Ele trabalha com casos de direitos humanos. Já ajudou outras vítimas de esquemas parecidos. Se você quiser, eu posso marcar uma reunião. Neuza aceitou. O advogado se chamava Marcelo. Homem sério, de uns 50 anos, com uma pasta cheia de processos e uma expressão cansada de quem já viu muita injustiça. Ele ouviu a história de Neuza em silêncio. Olhou os documentos, fez anotações. E quando ela terminou, ele suspirou. Seu caso é sólido. Tem provas, tem testemunhas, tem documentação. Mas preciso ser honesto com você, Neuza. Isso não vai ser fácil. Estamos falando de um esquema que envolveu gente poderosa. Muitos já morreram. Outros vão negar tudo. E o sistema não gosta de admitir que falhou. Neuza olhou para ele, firme. Eu não ligo se vai ser difícil. Eu preciso fazer isso. Não só por mim, por todas as outras. Marcelo assentiu com um respeito silencioso. Então vamos em frente. O processo foi aberto em abril de 2010. Neuza Costa contra o Estado, contra o Hospital Santa Clara, contra todos os envolvidos no esquema de venda de bebês que destruiu centenas de famílias. A notícia se espalhou rápido. Jornais começaram a cobrir o caso. Programas de televisão chamaram Neuza para dar entrevista. De repente, ela não era mais só uma professora de escola pública. Ela era a voz de todas as vítimas, a face de uma injustiça que tinha ficado escondida por décadas. E com a exposição vieram as reações. Algumas pessoas apoiaram, mandaram mensagens de força, disseram que ela estava fazendo a coisa certa, que era corajosa, que era inspiradora. Mas outras atacaram, disseram que ela estava inventando história, que estava fazendo isso por dinheiro, que estava destruindo a memória da mãe que a criou, que deveria ser grata por ter tido uma vida melhor do que teria tido se tivesse ficado com a mãe biológica pobre. Neuza tentou ignorar, mas era difícil, muito difícil. Então veio o golpe mais duro. Uma tarde ela recebeu uma ligação. Era uma voz que ela não reconheceu, masculina, fria. Você devia parar com isso, Neuza. Tem gente que não quer que essa história venha à tona. Gente poderosa, gente que pode te machucar. Neuza sentiu o coração acelerar. Quem é você? Alguém que está te avisando? Pelo seu próprio bem? Deixa isso para lá. Esquece. Segue sua vida. E a ligação caiu. Neuza ficou parada, segurando o telefone, tremendo. Ela ligou para Helena, contou o que tinha acontecido. Helena ficou em silêncio por um momento e depois disse: eles estão com medo. Isso significa que você está chegando perto da verdade. Mas e se eles fizerem alguma coisa? E se... Neuza, eu não vou mentir para você. Tem risco. Sempre teve. Mas você não está sozinha. Tem gente te apoiando. Tem gente que acredita em você. E se você parar agora, eles ganham. E todas as outras vítimas continuam sem voz. Neuza respirou fundo. Pensou na mãe biológica que ela nunca conheceu. Pensou nas outras mulheres que perderam seus filhos. Pensou nas crianças que cresceram sem saber a verdade. E então ela disse: eu não vou parar.
Helena sorriu do outro lado da linha. Eu sabia que você ia dizer isso. Mas a ameaça não foi a única. Nos dias seguintes, Neuza começou a perceber que estava sendo seguida. Um carro escuro que aparecia sempre que ela saía de casa. Um homem que ficava parado na esquina da escola onde ela trabalhava. Ligações silenciosas no meio da noite. Ela contou para o advogado. Marcelo registrou tudo, pediu proteção policial. Mas a resposta foi lenta, burocrática, insuficiente. Neuza começou a ter medo, medo de verdade. Mas mesmo assim, ela não desistiu. Porque agora, aquilo era maior que ela. O julgamento foi marcado para setembro de 2011, mais de um ano depois que Neuza tinha aberto o processo. Um ano de ameaças, de medo, de noites sem dormir. Mas também um ano de descobertas, de conexões, de outras vítimas que encontraram coragem para falar. Quando o dia finalmente chegou, o tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, famílias de outras vítimas. Todos queriam ver o que ia acontecer. Se a justiça ia finalmente olhar para aquelas mulheres e dizer: nós falhamos com vocês. Neuza entrou no tribunal de mãos dadas com Helena. Ela estava nervosa, as pernas tremiam, o coração batia tão forte que ela achava que todo mundo podia ouvir. Mas ela manteve a cabeça erguida. Do outro lado estavam os advogados de defesa, homens de terno caro, expressão confiante. Eles representavam o Estado, o hospital, todos os envolvidos que ainda estavam vivos. E a estratégia deles era simples: negar tudo. Dizer que não havia provas suficientes, que tudo era especulação, que Neuza estava confusa, traumatizada, inventando coisas. O promotor apresentou as provas, os documentos falsificados, os depoimentos das enfermeiras que tinham trabalhado no hospital, os registros que não batiam, as histórias de outras vítimas que seguiam o mesmo padrão. E então foi a vez de Neuza falar. Ela subiu ao banco das testemunhas, olhou para o juiz, para o júri, para as pessoas na plateia e começou a contar sua história, desde o dia em que descobriu que era adotada, até o momento em que encontrou a certidão falsa, até as ameaças. Até ali, ela falou com a voz firme, clara, sem chorar, porque ela tinha chorado demais nos últimos meses. Agora era a hora de ser forte. Quando ela terminou, o silêncio no tribunal era pesado. Então o advogado de defesa se levantou. Ele era um homem alto, de cabelo grisalho, com um sorriso que não chegava nos olhos. E ele começou a fazer perguntas. Senhora Costa, a senhora tem certeza absoluta de que foi vítima desse suposto esquema? Não é possível que sua mãe adotiva tenha simplesmente adotado você de forma legal e a senhora esteja confundindo as coisas? Neuza respirou fundo. Eu tenho certeza. Minha certidão de nascimento é falsa. Minha mãe biológica nunca assinou nenhum papel de adoção. Ela nem sabia que eu estava viva. Mas a senhora nunca conheceu essa mulher, conheceu? Como pode ter certeza do que ela sabia ou não sabia? Porque outras mulheres passaram pela mesma coisa, no mesmo hospital, na mesma época, com os mesmos médicos. Isso não é coincidência. O advogado sorriu, daquele jeito frio. Ou talvez seja exatamente isso, coincidência. A senhora está construindo uma narrativa baseada em suposições e emoções, não em fatos concretos. Neuza sentiu a raiva subir. Mas antes que ela pudesse responder, o promotor se levantou. Objeção, Excelência. A defesa está distorcendo os fatos. Temos documentação, temos testemunhas, temos um padrão claro de fraude. O juiz bateu o martelo. Aceita. Defesa, mantenha o foco nas evidências. O advogado deu de ombros e voltou para o lugar. O julgamento durou 3 dias. 3 dias de depoimentos, de provas, de argumentos, de tensão. E no final, o juiz pediu um intervalo para deliberar. Neuza saiu do tribunal exausta. Helena a abraçou. Você foi incrível. Você falou a verdade. Agora é com eles. Mas a espera foi torturante. 2 semanas. 2 semanas sem saber se tudo aquilo tinha valido a pena. Se a justiça ia finalmente reconhecer o que tinha acontecido. Até que o dia da sentença chegou. Neuza voltou ao tribunal, o coração disparado, as mãos suando. Ela se sentou ao lado de Helena e do advogado Marcelo e esperou. O juiz entrou. Todos se levantaram. Ele se sentou, abriu a pasta e começou a ler. Após análise detalhada das provas apresentadas, dos depoimentos colhidos e da documentação fornecida, este tribunal reconhece que houve, de fato, um esquema sistemático de falsificação de documentos
e venda ilegal de recém-nascidos no Hospital Santa Clara, entre os anos de 1975 e 1982. Neuza sentiu as lágrimas encherem os olhos. O juiz continuou. A autora, Neuza Costa, é reconhecida como vítima desse esquema. O Estado é condenado a pagar indenização por danos morais e determina a abertura de investigação criminal contra todos os envolvidos ainda vivos. O martelo bateu e Neuza desabou. Chorou. Chorou como não chorava há meses, mas dessa vez não era de dor, era de alívio, de justiça, de vitória. Helena a abraçou forte. Marcelo sorriu, cansado, mas satisfeito. E ao redor, outras vítimas que estavam na plateia começaram a aplaudir. Porque aquilo não era só a vitória de Neuza, era a vitória de todas elas. A sentença foi publicada em todos os jornais. O caso de Neuza virou manchete. E com a repercussão, algo inesperado aconteceu. Outras mulheres começaram a aparecer. Mulheres que tinham perdido bebês no mesmo hospital. Mulheres que nunca tinham conseguido provas. Mulheres que tinham sido caladas, ignoradas, esquecidas. Elas procuraram Neuza, queriam saber como ela tinha conseguido. Queriam ajuda. Queriam justiça também. E Neuza, que tinha passado tanto tempo sozinha nessa luta, percebeu que agora ela não estava mais sozinha. Ela tinha uma responsabilidade, uma missão maior do que ela mesma. Com a ajuda de Helena e do advogado Marcelo, Neuza criou um grupo de apoio. Um espaço onde essas mulheres podiam se encontrar, compartilhar suas histórias, chorar juntas e se fortalecer juntas. O grupo cresceu rápido. Em poucos meses, eram mais de 50 mulheres, todas com histórias parecidas, todas com a mesma dor, todas buscando a mesma coisa, a verdade. E com o apoio do grupo, mais processos foram abertos. Mais investigações começaram. A Polícia Federal entrou no caso, e aos poucos, a dimensão real do esquema foi sendo revelada. Não eram 10 bebês, não eram 20, eram centenas, talvez milhares, espalhados por todo o país, vendidos para famílias ricas, registrados com documentos falsos, apagados da história. A investigação revelou que o esquema tinha ramificações em outros hospitais, em outras cidades, que médicos, enfermeiras, funcionários do cartório, todos estavam envolvidos, que o dinheiro movimentado era absurdo, e que muitas das crianças roubadas nunca souberam a verdade. Cresceram achando que eram filhos biológicos, viveram vidas inteiras sem saber que tinham sido comprados. Neuza sabia que ela tinha tido sorte. Sorte de descobrir. Sorte de ter tido coragem de buscar. Sorte de ter encontrado pessoas que acreditaram nela. Mas ela também sabia que muitas outras nunca iam ter essa chance. Em 2013, 2 anos depois da sentença, Neuza recebeu uma ligação. Era de uma mulher chamada Beatriz. Ela tinha visto a reportagem sobre o caso e ela achava que podia ser irmã de Neuza. Neuza ficou paralisada. Irmã, Beatriz explicou. Ela tinha nascido no mesmo hospital, na mesma época. Também tinha sido adotada, também tinha uma certidão falsa. E quando ela viu a foto de Neuza no jornal, ela sentiu algo, uma conexão, uma semelhança. Elas marcaram de se encontrar, num café no centro de São Paulo. Neuza estava nervosa, ansiosa, não sabia o que esperar. Quando Beatriz entrou, Neuza sentiu um arrepio, porque era como olhar para um espelho. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, o mesmo jeito de andar. Elas se abraçaram e choraram, sem nem precisar falar. Fizeram o teste de DNA e o resultado confirmou. Elas eram irmãs, irmãs de sangue, separadas há quase 40 anos, e agora, finalmente, reunidas. Beatriz contou que ela também tinha crescido sem saber a verdade, que os pais adotivos dela tinham morrido sem contar nada, que ela tinha passado a vida inteira sentindo que faltava algo, e que agora, finalmente, ela entendia o quê? Neuza e Beatriz se tornaram inseparáveis, recuperaram o tempo perdido, construíram uma relação que deveria ter existido desde sempre, e juntas, elas continuaram a luta, porque ainda havia muitas histórias para serem contadas, muitas verdades para serem reveladas, muitas famílias para serem reunidas. O grupo de apoio virou uma organização, com sede própria, com advogados voluntários, com psicólogos, com assistentes sociais. Tudo para ajudar outras vítimas a encontrarem suas respostas. E Neuza, a mulher que um dia foi só uma filha adotada tentando entender sua história, se tornou a voz de centenas de pessoas que não tinham voz. Ela dava palestras,
participava de programas de TV, pressionava políticos, lutava por leis mais rígidas, por punições mais severas, por justiça de verdade. E aos poucos, as coisas começaram a mudar. Em 2015, uma nova lei foi aprovada, a Lei de Busca de Origem. Ela garantia o direito de qualquer pessoa adotada a ter acesso aos seus registros originais, ter acesso à sua história, ter acesso à verdade. Foi uma vitória enorme, e Neuza estava lá, no dia da votação, assistindo tudo. Sabendo que aquilo não ia trazer Isabela de volta, mas sabendo que ia ajudar outras pessoas a não passarem pelo que ela passou. Hoje, Neuza tem 62 anos. Ela continua à frente da organização, continua ajudando famílias, continua lutando. Isabela tem 43 anos. Ela se formou em medicina, trabalha num hospital público e tem 2 filhos. Filhos que conhecem a história da avó. Filhos que sabem de onde vieram. Filhos que cresceram com a verdade. Neuza e Isabela se veem toda semana, almoçam juntas, conversam por horas, recuperam aos poucos tudo que foi roubado delas. A relação não é perfeita, não é simples, porque 40 anos de separação deixam marcas, deixam vazios, deixam dúvidas, mas é real, é verdadeira, e é delas. Beatriz também faz parte dessa família agora. Ela, Neuza e Isabela formaram um laço que ninguém mais vai conseguir quebrar. E juntas, elas continuam ajudando outras pessoas a encontrarem suas histórias, suas origens, suas verdades, porque no final era disso que sempre se tratou. Não era só sobre Neuza, não era só sobre Isabela, era sobre todas as mães que tiveram seus filhos roubados, todos os filhos que cresceram sem saber quem eram, todas as famílias que foram destruídas por ganância, e era sobre provar que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale a pena. Neuza olha para trás e vê tudo que ela enfrentou, todas as portas que bateram na cara dela, todas as vezes que disseram que ela estava louca, todas as noites que ela chorou sozinha, e ela sabe que valeu a pena. Cada segundo, cada lágrima, cada luta. Porque ela conseguiu. Ela encontrou sua filha. Ela trouxe a verdade à tona. Ela mudou a vida de centenas de pessoas. E ela provou que uma mãe, quando luta pelo filho, é capaz de mover montanhas. Hoje, quando Neuza abraça Isabela, ela sente algo que passou 40 anos sem sentir. Ela sente que está completa, que a parte que faltava finalmente voltou para o lugar. E ela sabe que Isabela sente o mesmo, porque no fundo, por mais que o tempo tenha passado, por mais que a vida tenha seguido caminhos diferentes, aquele vínculo nunca foi quebrado. Ele só estava adormecido, esperando o momento certo para despertar. E agora, ele está mais forte do que nunca. A história de Neuza é uma história de dor, de perda, de injustiça, mas também é uma história de coragem, de persistência, de amor. E é uma história que precisa ser lembrada, porque ainda existem muitas Neuzas por aí, muitas Isabelas, muitas verdades esperando para serem descobertas. E enquanto houver uma mãe procurando por um filho, ou um filho procurando por uma mãe, essa luta não vai terminar. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe uma curtida. Se inscreve no canal para acompanhar outras histórias que mexem com o coração. E comenta aqui embaixo de qual cidade ou estado você está assistindo. A gente adora saber que essas histórias chegam em cada canto do Brasil.